Olá, eu estou aqui com a professora Edmara. Você gostaria de falar um pouco sobre você e sobre o que você faz aqui no IFSU? Sim. Olá, tudo bem, Frederico? Então vamos conversar com os alunos, ex-alunos, e encontrá-los sempre. Então eu estou aqui no IFSU desde 2007, quando iniciou. Tenho bastante orgulho, não é orgulho a palavra, mas felicidade, né, de ter iniciado essa instituição. E vim para cá, vim para Passo Fundo para o trabalho, né? Não sou dessa região, sou de uma região próxima a Santa Maria. E como eu sempre falo para meus alunos, sabe, interior? Eu não moro no interior, eu moro no interior do interior. Tem uma vilinha no interior e eu moro a 5 quilômetros dessa vilinha do interior, né? Onde eu morava com meus pais. E como que você gerenciava ou gerencia o seu tempo com a sua vida pessoal e os estudos? Sim, e foram fases diferentes, né? Como eu morava no interior, então eu comecei a estudar já direto no que antigamente a gente chamava, né, de ensino fundamental, né? Era o primário, primeiro e quarto ano, depois tinha a segunda fase, né, que era da quinta ou oitava série. Eu estudei numa escola estadual, lá em Vale Vento, né, nessa vila do interior, né. Às vezes a gente ia caminhando até a escola, às vezes a gente tinha ônibus quando o tempo estava para chuva, coisa assim, né, porque eu sou de origem de uma família humilde, então a gente não tinha recursos para ir de ônibus sempre. Então tinha os amigos, os vizinhos, e nós íamos de ônibus. Tinha alguns que tinham bicicleta, às vezes a gente ia de carona na bicicleta, e assim nós íamos. Como não tinha muito o que fazer, né, era uma outra realidade, né, isso eu estou falando lá quando eu comecei a estudar, foi em 1981, né, então não existia internet, nada disso. Ir para a escola era um universo novo, mesmo que fosse uma escola pequena de interior, né, então era lá onde a gente se encontrava, era lá onde eu conheci mais pessoas, né, tive meus colegas. E eu comecei a ter a oportunidade de ter coisas que eu não tinha em casa, né? Então, de descobrir coisas, de estudar. Hoje isso parece assim muito distante, porque se vocês pegarem um celular, né, vocês têm muito conteúdo, né, para acessar no Google, qualquer pesquisa ou um outro buscador, né? Naquela época não era assim. Então, quem tinha, as famílias que tinham mais condições, tinham as enciclopédias, né? Eu lembro da Barça, era um sonho de consumo quem poderia ter, né, aquelas enciclopédias. Algumas escolas que tinham algumas bibliotecas melhores tinham essas bibliotecas, essas enciclopédias. E eu só fui ter acesso a isso no ensino médio depois. Mas essa escola, então, a escola estadual, tinham aqueles livros, que era a série Princípios, né, a coleção Vagalume. E eu sempre gostei de ler, e em casa tinha um livro de histórias, e esse livro, ele, que já tinha passado pelos meus irmãos e tudo mais, ele não estava completo. Então eu sempre lia a história até aquele ponto, e não tinha o final, né? Então na escola, quando eu, né, fui alfabetizada, né, então depois disso, quando a gente começou a ter livros, né, que eu pudesse ir à biblioteca retirá-los, era somente a partir do quinto ano. Até o quarto ano, as professoras levavam os livros e liam as histórias pra gente, né? E às vezes tinha alguma coisa, algumas histórias, contos, crônicas mais curtos, fábulas, né? Que elas eram mimeografadas, né? Então o mimeógrafo, aquele com cheirinho de álcool, eu não sei se vocês já conhecem, é um artifício de museu hoje, né? Então, para mim, a escola, eu sempre fui muito curiosa, era um local onde eu ia conhecer, saber coisas novas, né? Então, é uma realidade muito diferente do que vocês têm hoje, porque hoje vocês têm acesso a muita informação, né? Então, é muito diferente. Quando eu entrei no ensino médio, né, ao final do ensino fundamental, um pouco antes disso, eu já comecei a fazer algumas outras leituras, né, de alguns livros que tinha na escola, de literatura brasileira mesmo, né? E foi ainda concluindo o oitavo ano que eu conheci Machado de Assis, e eu me encantei com a escrita de Machado de Assis, né? Então, quando eu fui para o ensino médio, eu fiz numa escola, que ela não é uma escola privada, mas era uma escola dos padres palotinos, que eles tinham ensino médio para os alunos propedêuticos, que eram os seminaristas que ficavam lá, e essa escola era aberta para os alunos da comunidade. Então, eu e meus irmãos, antes de mim, né, eu sou a mais nova da família, também estudaram lá, né? E eles, assim, não pagavam mensalidade, se pagavam
pouco de contribuição, que eles diziam assim. Então lá eu tive, né, então essas disciplinas como literatura, que é normal ter no ensino médio, grego, latim, né, ensino religioso. Nós tínhamos aulas de segunda a sábado de manhã, né, das 7h30 até o meio-dia, e eu tive contato então com todas essas disciplinas, né, esse leque de disciplinas que se abrem, né, no ensino médio, né, que avançam, tem disciplinas a mais do que no ensino fundamental, né. E o meu gosto pela literatura sempre continuou, e foi isso que me levou a fazer letras. Mas como que eu estudava? Eu era muito curiosa, e como não tinha muito, né, até nós tínhamos uma TV, que quando teve energia elétrica e TV lá em casa, eu já devia ter meus 7, 8 anos. Estudei a vela antes disso, né, a claridade da vela. E como que eu estudava? Eu gostava de ler, né? Eu tenho até hoje, assim, a forma, não foi à toa que eu fiz letras, né? A forma como eu aprendo é lendo e fazendo sínteses, né? Sublinhando o que é importante, fazendo pequenos resumos, né? Então, tópicos do que é mais importante. Então, eu aprendo dessa forma. Até porque eu tenho um grande problema de distração, de falta de concentração, né? Nunca fui averiguar se talvez seja com caso de TDAH, alguma coisa assim, mas eu sempre tive um problema muito grande de falta de foco, né? Então, assim como eu estou conversando com você agora, o que eu estou estudando, lendo alguma coisa, qualquer coisa externa que venha interferir, eu já disperso totalmente. E eu tenho uma grande dificuldade para voltar ao ponto inicial de raciocínio onde eu estava, né? Então, isso foi algo que sempre dificultou, sempre fez com que eu levasse mais tempo para fazer as coisas, né? Mas tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, eu nunca tive dificuldade assim com algumas disciplinas. Talvez no médio a disciplina que eu tivesse mais dificuldade foi química, né? Do primeiro e segundo anos, né? Já a química orgânica do terceiro ano eu consegui entender bem. A química do primeiro e segundo ano, confesso que foi a química inorgânica, foi assim meio desafiadora para mim. Não sei o que me faltou exatamente, num processo de compreensão aí. Mas eu gostava muito de matemática, de física. Eu acho que essa minha curiosidade, essa vontade de aprender e ver outras coisas, né? Porque era algo que eu não tinha em casa, não tinha esse estímulo em casa. Então a escola me dava esse estímulo. Então para mim sempre foi um processo muito importante. E até hoje eu sou curiosa. Eu gosto de ver um filme, e aí eu tô vendo o filme e eu já estou consultando o que está acontecendo, né? Se é um filme baseado em fatos reais, eu vou ver, eu paro o filme muitas vezes para ver, gente, isso aconteceu realmente, eu fico comparando o filme com a realidade, vejo o que são os elementos da ficção, que daí entra bem na minha formação e coisa e tal. Então eu acho que a curiosidade faz parte do meu ser, né? Não só na área de letras, mas em outras áreas também. Então, sempre, por isso, assim, o meu gosto pelas outras disciplinas, né? Que normalmente as pessoas dizem assim, eu fiz letras porque eu não gostava de matemática. Não foi o meu caso. Eu fiz letras porque eu amava literatura, mas não porque eu não gostava de matemática, ou física, ou biologia. Aliás, eu poderia ter feito qualquer outro curso, eu acho, né? Que eu ia me dedicar da mesma forma, né? Mas eu realmente fiz em razão da literatura. Eu fiz curso de letras em razão da literatura. E por ironia do destino, quando eu comecei a trabalhar, eu não comecei trabalhando com literatura, né? Então, comecei trabalhando com língua portuguesa. E aí vem um outro desafio do professor, que é exatamente continuar estudando e buscando caminhos, né? Então, como que eu posso chamar a atenção do meu aluno para essa questão, né? Como que eu posso chamar a atenção de um aluno do ensino técnico para ele compreender que esses elementos, desenvolver um bom texto, etc., é importante para ele. E que texto que eu escolho para fazer isso? E que metodologia eu vou utilizar, né? Como que eu conciliava, né, essas questões? Eu sempre participava de algumas pequenas tarefas de casa, né, como eu morava no interior. Então, sempre tinha algumas tarefas para fazer, né? Ajudar a mãe, né? Como menina, né? Tradicional. Ajudar a mãe na louça, né? Lavar a louça, limpar a casa, né? Lavar algumas roupas e tudo mais. Quando eu chegava da escola, como no ensino fundamental, eu estudava tarde, então eu chegava em casa e à tardinha, né? Então, normalmente, eu às vezes estudava naquele dia, às vezes eu deixava para o dia seguinte, entre as atividades de casa, eu conciliava os estudos.
mas também acho que eu tinha facilidade, eu sempre tive uma facilidade para absorver, porque eu sempre fui curiosa e as coisas me interessavam. Então eu tinha facilidade para aprender, né? Curiosidade para saber mais, né? Então eu acho que eu aproveitava bastante o tempo de aula, né? Acho que isso é bem importante, aproveitar o tempo de aula, né? Porque depois você pode fazer pequenas revisões, né? Para uma prova, por exemplo, né? Acho que aproveitar o tempo de aula é fundamental. Eu sei que é o tempo assim que você está com os colegas, com os amigos, né? Mas seria interessante que todos tivessem a consciência para aproveitar o tempo que está com os colegas, com os amigos, para fazer desse espaço um momento de aprendizagem, né? E de cooperação, né? E todos trabalharem juntos, discutirem juntos, né? Que eu até sempre fiz até a piadinha no dia do professor, eu postei, que é assim, aquele professor que fica assim, por favor, compartilha a tua conversa aí do lado com a turma, né? Também sou curiosa, o que estão conversando aí? Às vezes até eu sei que é sobre o conteúdo que eu estou trabalhando. Por que tem 3 alunos conversando e não socializam com o resto da turma, né? Então, acho que esse momento da sala de aula é o momento de se aproveitar a aprendizagem, de se tirar dúvidas, né? De compartilhar com os colegas essa frustração de não entender, até mesmo questões que vocês estão relacionando ou estão começando a elaborar, né? Porque muitas vezes o professor fala e vocês perdem uma oportunidade de reelaborar aquilo, com uma experiência que vocês tiveram ou algo que vocês estão começando a compreender e que muitas vezes só o fato de vocês externarem, de vocês falarem aquilo, vai ajudá-los no processo de compreensão da disciplina. Então, acho que isso é fundamental. E isso eu aprendi muito na graduação. Incrível. Porque eu sou ainda, né, quando eu comecei a estudar, né, eu peguei na época do regime, né, o final aí da ditadura militar. Então, era aquela coisa muito assim do aluno ficar quieto, né, na sala de aula. E não era aquele aluno participativo, certo? E assim eu vejo muito assim, vamos sentar em U. A questão, os alunos podem sentar em U e continuarem quietos. A questão não é essa. Você pode sentar um atrás do outro e você pode falar, você pode se virar para ouvir o colega falando enquanto ele está expondo a sua ideia, etc. Então, quando eu estive na faculdade, a faculdade de letras, ela proporciona muito isso, esses momentos de discussão de um texto, de análise de um texto, em que todos participam, né? E eu tive excelentes professores que instigavam muito isso e mostravam isso pra gente. Então, é fundamental, né, expor isso. E quando a gente expõe e fala, mais a gente aprende. É impressionante isso. Por isso que eu sempre digo assim, dar aula é maravilhoso, porque muitas vezes eu estou dando aula para vocês e enquanto eu estou explicando eu penso, poxa, eu nunca pensei nisso, eu estou estabelecendo outras relações. Ou muitas vezes até com uma pergunta que vocês fazem. Vocês podem pensar, eu, Frederico, um aluno do ensino médio, vou instigar a professora Edmara? Com toda certeza, Frederico, algumas vezes. E, inclusive aquele texto que tu escreveste, que eu fiquei instigada durante muito tempo, né? Então, assim, como que essas relações se constroem? Então, assim, eu acho que a aprendizagem, o estudo, ele é constante, né? Eu, como eu falei, eu tive essa facilidade de gostar, tem algumas pessoas que gostam mais de alguma área e não tem nada errado nisso, né? Não tem nada de errado de alguém ter mais dificuldades em alguma outra área. E assim como é importante buscar esses caminhos, como que eu aprendo? Eu, Edmara, eu sei que eu aprendo lendo, eu preciso do texto escrito, eu preciso sistematizar, eu preciso desenvolver, né? Eu preciso, né? O meu processo, o meu raciocínio, ele se dá na escrita, né? Então eu preciso sistematizar, eu preciso fazer tópicos. Talvez o seu seja outro, né? Então acho que cada aluno ou tem que descobrir isso por si, ou talvez buscar ajuda, né? Tem as psicopedagogas, né? Então buscar ajuda de como ver como que pode melhorar essa aprendizagem. Durante a graduação, quando eu entrei no curso de graduação, né, eu passei no vestibular, eu me descobri grávida, né? E eu sou mãe solo. Então minha filha hoje tem 28 anos, 29 na verdade, ela fez 29 há pouco. E como que eu conciliei esse tempo da graduação, né? O curso, ele era de manhã e tarde na Federal de Santa Maria, não era só um turno, então eu tinha às vezes aula de manhã, tinha algum período vazio aí, tinha aula
a partir das 3 da tarde. Então eu usava o tempo da biblioteca para ir estudando, atualizando, fazendo minhas coisas, então dava um descanso, né? Então o FSM tem a moradia estudantil, tinha alguns colegas que moravam lá, então eu almoçava no restaurante universitário, depois a gente ia tomar um chimarrão, conversar um pouco, depois a gente ia estudar, né? A gente se ajudava, às vezes fazer trabalhos juntos e tudo mais. Então, quando eu chegava em casa, né, eu não poderia ter um trabalho fixo em razão de estudar manhã e tarde, né? Então eu fazia doces, salgados para fora, né? Vendi semi-joias, né? Lingerie. Então eu fazia várias coisas ao mesmo tempo, né? Que é a lei da sobrevivência. Quando eu entrei no mestrado, a coisa não foi diferente, né? Eu tinha uma bolsa da CAPES. Essa bolsa, normalmente ela é utilizada para você comprar livros, para você participar de congressos. Eu fazia isso com parcimônia, porque eu também precisava me manter, porque eu não tinha uma estrutura familiar, eu não tinha alguém que pudesse me manter, né, fazendo um curso de mestrado. Então eu tinha a bolsa, junto com essa bolsa eu continuei fazendo mestrado e continuei fazendo meus doces, meus salgados para fora e tudo mais, né? Então para ter uma renda extra para sustentar minha filha também. E a forma como eu encontrei foi exatamente isso. O curso de letras exige bastante leitura, bastante análise crítica, né? Bastante estudo de teorias literárias e tudo mais. Então, como toda a fundamentação de qualquer curso superior, né, tem essa questão da... Então, sintetizando, eu acho que os alunos podem, para poder aproveitar melhor a aula, né, dentro do seu grupo de relacionamento, né, porque não, é impossível você fazer isso com todos os colegas da turma, né, mas dentro dos pequenos grupos, serem promotores, né, de atividades de aprendizagem, né? Então, como que vocês podem, dentro desses grupos, aproveitar a aula? Como que vocês podem indagar o professor? Como que vocês podem fazer algumas considerações sobre isso, né? Sobre o assunto? Com toda certeza isso vai estimular tanto o professor quanto vocês, podem ter certeza disso, né? Outra questão bem importante é saber se respeitar, né? Saber se respeitar o seu tempo, ver quanto tempo eu preciso para aprender aquilo, não se comparar com um colega, que muitas vezes o colega vai ler mais rápido, vai compreender mais rápido, né? Então, cada um tem o seu tempo, a gente tem habilidades diferentes, né? Então, isso que eu acho que é bem importante. E ver como que eu aprendo melhor. Eu aprendo melhor explicando, né? Então, acho que eu aprendo melhor escrevendo, né? Eu aprendo melhor ouvindo, né? Só que eu sempre digo, a memória é traiçoeira, mesmo para os jovens, né? Então, muitas vezes o que para mim, é ótimo, daqui a pouco eu não lembro mais. Então, é interessante sistematizar, né, essas informações. E aí, como que vocês vão sistematizar? Aí fica cada um a seu critério, né? Então, é interessante ter organização, né? Porque muitas vezes a gente anota em celular, anota nos papeizinhos, né? Aquela velha estrutura do caderninho, né? Ela funciona, e ela funciona muito bem. Porque eu vejo por mim, muitas vezes eu sou meio desorganizada. Vocês não pensam assim, o professor deve ser muito organizado, o professor é muito estudioso. Não, porque o professor, não, a gente tem muitos problemas também. Um deles que eu falei, por exemplo, foi a falta de concentração, mas isso é um. E eu também sou meio desorganizada. E eu também procrastino as coisas para fazer, né? Então, às vezes bate o desespero, e quando bate o desespero, você faz e aí sempre fica aquela sensação: por que eu não fiz antes? Porque eu poderia ter feito melhor, né? Então, isso é uma sensação que fica. Organizar esse material, né? A disciplina de matemática, de física, de língua portuguesa, de literatura. Então, se vocês vão fazer uma anotação, etc., vocês organizem, né? O celular é muito interessante, não para tirar uma foto, porque depois vocês vão perder, porque no meio dessa foto do quadro vão ficar outras fotos, né? E esse material vai se perder. Talvez a foto do quadro, para vocês chegarem em casa, isso está muito legal. Eu vou fazer o meu esquema disso. A professora fez um esquema, até porque eu sou meio desorganizada para escrever no quadro, começo de um lado, vou para o outro, puxo seta. Tirou uma foto do quadro, eu vou sistematizar isso que a professora fez no meu caderno. Então você está estudando dois momentos, você está revendo a aula, está rememorando a aula e você está sintetizando aquela aula conforme o teu entendimento. Então isso é importante. É importante
esses grupos de estudo entre os colegas, né? Esse momento de vocês se encontrarem entre uma aula e outra, intervalo do meio-dia, entre uma risada, uma piada, um comentário de um jogo, de uma série que assistiram, né? Resolver uma questão ou duas, um ensinar o outro, né? E tem aquela questão sempre, quando a gente ensina, a gente aprende, né? Então a gente sempre vai continuar aprendendo. E quanto mais a gente ensinar, quanto mais a gente falar sobre, a gente vai estabelecendo outras ligações, outras relações, e isso é bem importante, né? Isso vai fixando cada vez mais, né, essas aprendizagens na vida da gente, né? E eu acho que basicamente é isso que eu tenho para contribuir com vocês. Não sei se tem mais alguma pergunta, Frederico. Sim. Aproveitar que eu vou cortar essa transição, deixar só aqui por causa das notificações. Vai que deu um barulhinho. Ah, é verdade, deu um barulhinho. Vai cortar isso. Tá. Vai aproveitar para tossir. Deu uns barulhinhos pequenininhos antes, né? Vai ficar um pouco no vídeo, mas tudo bem. Não. Agora, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, como você falou um pouco da tua especialização de letras, se você quiser detalhar um pouco mais sobre como estudar especificamente, assim, como que você fez para estudar para a língua portuguesa, para letras, assim, que é uma matéria que eu imagino que envolve bastante leitura. Se você quiser contar um pouco para nós como funciona isso. Para vocês, eu acho sempre importante assim, não dá para obrigar a fazer alguma coisa. Sempre que a gente faz obrigado, a gente faz com mau gosto, né? Então, por isso que ultimamente eu tenho tentado levar para a sala de aula letra de música. Às vezes eu acerto as músicas que vocês gostam, às vezes não, né? Tem que conversar mais com vocês. Mas até assim, quando vocês estão cantando uma música, pensar naquele sentido, né? E quando você pensa no sentido, opa, não está fazendo sentido. Por que não está fazendo sentido? Será que eu estou compreendendo correto isso? Talvez até pegar a letra da música e dar uma olhadinha, né? Porque tudo que nos permeia é feito de linguagem, né? Tudo. Vocês estão rindo de um meme, né? Que é muito característico hoje. Bom, o que esse meme está trazendo aí? Né? Então, qual é a construção de sentido que se faz com esse meme? Né? Então, eu acho que a linguagem, a língua portuguesa, a literatura, né? Que é especificamente o que eu trabalho, ela está em vários níveis do que a gente vive diariamente. Dentro de um texto publicitário, né, que a gente vê na TV, que tem essa flexibilidade, que trabalha com criatividade, né? Numa campanha publicitária, numa campanha solidária, né? Quando se faz uma campanha de divulgação de um vestibular, como nós estamos fazendo neste momento. Então, a linguagem, ela permeia, né? E como que a linguagem é utilizada para que nós atinjamos os nossos objetivos, né? Como que a linguagem, ela é utilizada, né, para trazer beleza, para quem vê beleza, por exemplo, numa letra de música. Né? Quando diz assim, eu não gosto de literatura, mas vocês geralmente gostam de uma música, vocês se sentem empolgados, né? Isso é literatura também, né? As letras de música, elas estão muito inspiradas, né, nos poemas, enfim, né? Então tem uma parte da literatura que se dedica ao estudo disso, né? A literatura nasceu exatamente dessa relação da música com a letra, né? Então é importante pensar sobre a língua, né? Que a gente usa ela o tempo todo. Então a gente só não costuma pensar de forma crítica, reflexiva sobre a língua, que é o trabalho que o professor de língua portuguesa faz. Então, quando o aluno chega à escola, né, mesmo nas séries iniciais, lá do ensino fundamental, o aluno fala, o aluno entende, ele compreende, né? O aluno não lê, ele não escreve, muitos, quando eles chegam lá nas séries iniciais. Entende? Aí é papel da escola ensinar o aluno a ler e a escrever, que são as habilidades que ele não tem, porque é a habilidade da escuta, ele compreende, né, o que ele ouve e ele fala de forma compreensível também. Então, a mesma coisa um aluno do ensino médio, vocês se comunicam super bem de forma oral, né? O problema está na escrita, porque aí tem esse processo de transição que não foi bem feito.
né? Então, acho que pensar sobre a língua dessa forma é interessante. E aí, claro que entra a questão de sintaxe. A língua inglesa tem sintaxe, todas as línguas, né? Por isso que elas são um conjunto sistemático, né? Elas têm as suas regras de funcionamento, elas têm a sua lógica, né? Como a linguagem de programação, né? Na área da informática, né? A sintaxe, né? Que existe na área da programação também, né? Então, que é exatamente como que essa linguagem tem que ser utilizada para fazer o quê, né? A mesma coisa da língua portuguesa, né? A mesma coisa da língua inglesa, da língua espanhola, né? Então, de todos os idiomas. Então, é importante ver a língua com esse olhar, né? Ver a língua com esse olhar e estar aberto a isso, né? Porque vocês podem pensar, mas eu me comunico, mas sempre pode melhorar, né? Essa que é a questão. E o papel da escola é esse, é fazer vocês evoluírem. O dia que o professor não puder conduzir, né? Eu sempre penso isso, o dia que eu não puder acrescentar nada ao meu aluno, gente, não tem mais serventia, não há o que eu possa fazer. Então é essa a questão. E sempre alternando, né? Que eu esqueci de falar no sintetizando. A gente precisa de momentos de pausa. A gente precisa de momentos de pausa, então a gente precisa se organizar o tempo para ter conversas fúteis com os amigos, o ócio criativo, vou fazer nada, né? E depois eu preciso ter uma organização para fazer alguma coisa. E se determine, hoje eu vou fazer isso, não deu, amanhã você sabe que você tem outras coisas para fazer. Então você vai ter que priorizar, né, algumas coisas e estar sempre, né, se organizando nesse tempo. Mas é preciso o ócio, é preciso não fazer nada, é preciso fazer o que se gosta, o que dá prazer também. Então isso faz parte da vida, senão as coisas ficam sem sentido. Quer falar um pouco mais sobre o ócio? Disso que tu acabou de falar? Sim, posso falar mais um pouco. Falam do ócio criativo, né? Eu acho que esses momentos de lazer, esses momentos de não se fazer nada, mesmo não fazer nada, ficar sentado pensando na vida, ficar sendo, né, deitado ou sentado, fazendo qualquer coisa, pensando em coisas boas. Isso é cuidar de si, né? A gente teve, vocês também tiveram aquela palestra do autocuidado, né? Acho que isso é cuidar de si. Muitas vezes a gente precisa estar com essa mente aberta e descansada para ter ideias, né? Então, até para a gente evoluir. Então, é necessário isso. Então, quem diz assim, não, você tem que ser uma máquina, você tem que ficar o tempo todo. Não, isso leva ao esgotamento, isso leva ao estresse, isso leva a doenças psíquicas que muitas vezes se manifestam de forma física também, né? Então, a gente precisa cuidar, né? Tudo tem que ter uma dosagem, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Mas eu defendo, esse ócio é necessário. Tem alguns momentos da vida da gente que a gente tem menos tempo para esse ócio. Como eu falei para vocês antes, durante o meu mestrado eu tinha pouquíssimo tempo para fazer isso, pouquíssimo, né? Porque eu tinha que fazer minhas encomendas, eu tinha que ir para as aulas do mestrado, eu tinha que produzir, eu tinha que escrever, eu tinha bolsa, eu tinha que publicar, né, artigos científicos, eu tinha que ter boas notas, né? Então tinha toda uma exigência, né? Mas chegava um momento que eu precisava me acalmar, e o que me acalmava era música clássica. Então eu sentava, eu deitava no sofá, na verdade, depois de um dia, eu ia de manhã e ficava até a noite na universidade também. Aí 40 quilômetros, ia de ônibus, voltava de ônibus, aí eu deitava no sofá e ficava lá, ouvia uma, duas, três músicas, e aí depois eu continuava. Então a gente precisa. Hoje eu tenho mais tempo para esse ócio, então hoje eu já passei por essa fase de formação, eu já passei no concurso público, que era a minha meta, né? Então era meu objetivo entrar numa instituição pública, né, federal. Então essa era a minha meta quando eu me exonerei do estado para ir para o Rio de Janeiro fazer o doutorado. Esse era o meu objetivo. Então acho bem importante assim. Até teve a palestra do empreendedorismo ontem na semana acadêmica, né? Você pensar o que você quer e empreender em si. Eu empreendi em mim, né? Muitas pessoas me disseram, você está maluca, né? Você vai deixar um concurso, né, público, o salário não era lá muito bom, mas eu tinha IP, plano de saúde, né, tinha vale alimentação, tudo mais, tinha segurança de ter um trabalho,
e eu me desafiar, me exonerar, porque fazia pouco tempo que eu estava trabalhando, não ia me liberar de jeito nenhum, né? E ir para o Rio de Janeiro fazer um doutorado. É uma aventura, é uma decisão muito difícil, né? E então, assim, eu empreendi em mim, porque a minha meta, o meu objetivo era passar no concurso público, para docente no concurso público. Então, assim, colocar algumas metas, né? E como eu falei, hoje eu tenho muito mais tempo para o ócio, para fazer o que me interessa. Né? Então, tem as obrigações aqui, tudo mais, né, de trabalho e tudo, mas hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila do que eu tive, né? Tô chegando meio século já, né? Então, a gente também já não tem todo esse pique, não tem toda essa energia que eu tinha na minha época de jovem.